E após muitos entendimentos diferentes dentro do judiciário sobre a lei lá de 1971, que veta a compra de imóveis rurais por estrangeiros, a questão chegou ao STF. Por enquanto, ela continua valendo, mas os ministros devem julgar em breve se ela é inconstitucional, já que veio antes da Constituição de 1988. A bancada ruralista propõe uma nova lei regulamentando o assunto. E sobre esse assunto, sobre esse tema, aliás, sobre esse imbróglio jurídico, a gente vai conversar com o nosso analista, doutor Ricardo, que hoje não está em Porto Alegre, está aqui em São Paulo, ao vivo conosco. Doutor Ricardo, seja bem-vindo e boa noite. Obrigado, Márcio. Um abraço, boa noite aos amigos do Rural Notícias. Abraço, doutor Ricardo. Aliás, se o STF entender que essa lei lá de 71 for mesmo inconstitucional, o que vai mudar de fato? Sim, o que aconteceu agora é que o ministro Marco Aurélio Mello deu uma liminar numa ação originária, uma ação civil originária no Supremo Tribunal Federal, suspendendo uma posição aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo que não recepcionava essa lei 5.709 lá de 71, dizendo que as empresas brasileiras com capital estrangeiro, mesmo que fosse a maioria do capital fosse estrangeiro, era possível a aquisição de terra no Brasil. Entretanto, o ministro entendeu que essa decisão aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que inclusive já tinha notificado os registros de imóveis para que não colocassem restrições nessa aquisição de terras, ela não poderia existir porque era uma questão nacional, a competência não poderia ser estadual e sim nacional. Em função disso, ele deu essa liminar, suspendeu os efeitos dessa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo e mandou reunir esta ação com outra que tramita já há algum tempo no STJ, no Superior Tribunal, no STF, para decidir se esta lei 5.709 é inconstitucional ou não é, e se, como ela é anterior à Constituição, e como a Constituição não cria diferença entre empresas nacionais ou estrangeiras, quando o capital é nacional, quando ela é constituída aqui no Brasil, então não haveria essa restrição. Então teremos, brevemente, espero, uma posição do Supremo sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade desta lei. Mas, Márcio, como você disse antes, o importante a essas alturas, porque isso tudo está baseado em pareceres da Advocacia Geral da União. Tinha um que dizia que era inconstitucional a lei, e depois teve outro, agora em 2012, que disse que a lei era constitucional e que deveria ser respeitada. O necessário nessa situação tão importante para o país é que se tenha uma nova legislação que atente a todas as preocupações que o país tem em relação a essa aquisição de terras por estrangeiro, que esse investimento seja produtivo, não seja especulativo, que tenha lá as suas amarras para permitir a questão da soberania, que tanto se fala nacional, a questão das garantias que precisamos para que a produção seja nacional, que tenha aqui esse fator de desenvolvimento para o setor. Então, Márcio, essa situação dessa legislação que já está tramitando também no Congresso, que tem apoio da Frente Parlamentar da Agricultura, dessa ação civil pública que existe no Supremo, que é a Sociedade Rural Brasileira subscritora, tudo isso deve dar um novo contexto para essa questão da aquisição de terras por estrangeiros, tendo uma regulamentação que dê segurança jurídica àqueles que queiram investir no país. Tá certo, doutor Ricardo. E como pouco mais de 4 horas daqui para frente, a gente já entra no dia 20 de setembro, o senhor volta para o Rio Grande do Sul, amanhã é chamado, né? Vestir as pilchas lá e participar do evento. A Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, ou como é mais conhecido por lá, o Dia do Gaúcho, né? É isso aí. Que é, na verdade, foi contra o governo imperial do Brasil, lá de 1835 a 1845, durou 10 anos. 10 anos de guerra, não é brincadeira. Não é brincadeira. É a cavalo. Então, o nosso abraço a todos os gaúchos, representado pela sua figura, doutor Ricardo. Obrigado, boa noite. Um abraço e até a próxima semana. Também. Obrigado. Okay.